Fala galera do canal Fatos Curiosos, beleza? Meu nome é Gabriel Santos, estou aqui para gravar mais um vídeo do canal. Você que é novo já vai se inscrevendo no canal, deixando seu like, ativando o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E vamos para mais um vídeo. A bomba de Hiroshima. 76 anos da maior explosão nuclear do mundo. Nos dias 6 e 9 de agosto de 1945, os Estados Unidos utilizaram pela primeira vez na história da humanidade bombas atômicas. Elas foram lançadas sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. O objetivo desse ato era forçar o Japão a se render e evitar uma provável invasão desse país, o que resultaria em milhares de soldados aliados mortos. Foi o primeiro e único momento da história que as armas nucleares foram usadas em guerras e contra alvos civis. Depois de uma campanha de bombardeios que destruiu várias cidades japonesas, os aliados preparavam-se para uma invasão do Japão. A guerra na Europa terminou quando a Alemanha nazista assinou o Acordo de Rendição em 8 de maio de 1945, mas a Guerra do Pacífico continuou. Juntamente com o Reino Unido e China, os Estados Unidos pediram a rendição incondicional das Forças Armadas japonesas, na Declaração de Potsdam em 26 de junho de 1945, ameaçando uma destruição rápida e total. Em agosto de 1945, o projeto Manhattan dos aliados tinha testado com sucesso um artefato atômico e produzido com armas com base em dois projetos alternativos. O 509 Graus, grupo composto das Forças Aéreas dos Exércitos dos Estados Unidos, foi equipado com aeronaves Boeing B-29, que poderiam ficar em Tinian, nas Ilhas Marianas. A bomba atômica de urânio, Light Boy, foi lançada sobre Hiroshima em 6 de agosto de 1945, seguido por uma explosão de uma bomba nuclear de plutônio, a Fetman, sobre a cidade de Nagasaki em 9 de agosto. Dentro dos primeiros 2/4 meses após o ataque atômico, os efeitos agudos das explosões mataram entre 90 mil e 166 mil pessoas em Hiroshima e 60 mil e 80 mil seres humanos em Nagasaki. Cerca da metade das mortes em cada cidade ocorreram no primeiro dia. Durante os meses seguintes, vários morreram por causa do efeito e de queimaduras, envenenamento radioativo e outras lesões, que foram agravadas pelo efeito da radiação. Em ambas as cidades, a maioria dos mortos eram civis, embora Hiroshima tivesse muitos militares. Os militares dos Estados Unidos queriam se adiantar aos alemães na criação dessa bomba, que utilizaria a energia gerada a partir da fissão nuclear do urânio e do plutônio. O primeiro teste do projeto Manhattan, realizado com sucesso, ocorreu no dia 16 de julho, no deserto de Alamogordo, no estado do Novo México, quando uma bomba de plutônio foi explodida. No mesmo mês, o imperador japonês Hirohito se recusou à rendição proposta pelos Estados Unidos. A decisão, tomada pelo presidente dos Estados Unidos, Henry Truman, foi utilizar a bomba atômica para evitar a invasão ao Japão, o que causaria, segundo estimativas, a morte de 1 milhão de pessoas. Em 6 de agosto de 1945, um bombardeio B-29, apelidado de Enola Gay, o nome do Boeing que carregava a bomba era Enola Gay, em homenagem à mãe do piloto, Enola Gay Tibbets, despejou uma bomba de urânio, ironicamente chamada de Light Boy, sobre a cidade de Hiroshima, que explodiu a 560 metros do solo. Formou-se uma imensa bola de fogo no céu com a temperatura de 300 mil graus Celsius, gerando uma imensa nuvem de fumaça na forma de um cogumelo, que alcançou mais de 18 km de altura. Estimativas indicam que mais de 140 mil pessoas teriam morrido. 3 dias depois, um novo alvo foi atingido, sobre a cidade de Nagasaki. Outro bombardeio B-29, o Boxcar, despejou a Fetman, uma bomba de plutônio mais forte
que aqui havia explodido sobre Hiroshima. A topografia de Nagasaki, localizada entre montanhas, impediu uma maior radiação dos efeitos da bomba. Entretanto, mais de 40 mil pessoas morreram. Além das mortes em decorrência da ação direta das duas bombas, dezenas de milhares morreram posteriormente em decorrência da radiação. Trabalhando em colaboração com o Reino Unido e Canadá, com suas respectivas equipes de projeto, o projeto Manhattan, sob a direção do Major-General Leslie Groves, do Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos, projetou e construiu as primeiras bombas nucleares. A pesquisa preliminar começou em 1939, originalmente pelo medo de que o projeto bomba atômica alemã acabasse por desenvolver armas nucleares antes dos aliados. Com a derrota da Alemanha em maio de 1945, os planos mudaram para o uso contra o Japão da bomba nuclear. Dois tipos de bombas foram elaborados por cientistas e técnicos do Laboratório Nacional de Los Alamos, sob a liderança do físico norte-americano Robert Oppenheimer. A bomba de Hiroshima, conhecida como Light Boy, era uma arma de fissão do tipo balístico que usava urânio-235, um isótopo raro de urânio, extraído em fábricas gigantes. O outro era mais poderoso e eficiente, mas mais complicado por conta de uma implosão de uma arma nuclear com o uso do plutônio-239, um elemento sintético criado em reatores nucleares. Uma arma nuclear de teste foi detonada durante a experiência Trident em 16 de julho de 1945, perto de Alamogordo, no Novo México. A bomba de Nagasaki, a Fat Man, era um dispositivo similar. O Japão também tinha um programa de armamentos nucleares, mas lhe faltavam os recursos humanos, minerais e financeiros que o projeto Manhattan detinha, e o governo japonês acabou por nunca fazer muito progresso no sentido de desenvolver uma bomba atômica. Durante vários meses, os Estados Unidos despejaram mais de 63 milhões de folhetos em todo o Japão advertindo os civis sobre ataques aéreos. Muitas cidades japonesas sofreram danos terríveis de bombardeios aéreos, sendo que algumas chegaram a ter 97% do seu território destruído. Leimai pensava que isso iria aumentar o impacto psicológico do bombardeio e reduzir o estigma do bombardeio aéreo das cidades. Mesmo com os avisos, a oposição japonesa à guerra permaneceu ineficaz. Em geral, os japoneses consideravam a mensagem dos folhetos como verdadeiras, mas qualquer um que fosse pego em posse de um deles era preso. Os textos dos folhetos foram preparados pelos mais recentes prisioneiros de guerra japoneses, porque acreditava-se que fossem a melhor escolha para apelar aos seus compatriotas. Na preparação para lançar uma bomba atômica sobre Hiroshima, os líderes militares norte-americanos decidiram contra uma bomba de demonstração e contra a distribuição de um folheto de aviso especial. Em ambos os casos, por causa da incerteza de uma detonação bem-sucedida e pelo desejo de aumentar o choque psicológico na população. Nenhum aviso foi dado a Hiroshima que uma nova e muito mais destrutiva bomba iria ser lançada. Várias fontes dão informações confitantes sobre quando os últimos panfletos foram lançados sobre Hiroshima antes da bomba atômica. Robert J. escreve que era 27 de julho e o Teodoro que era 3 de julho. A história das USAF registra que 11 cidades foram alvo de folhetos em 27 de julho, mas Hiroshima não era uma delas e não houve saída de folheto em 30 de julho. Os folhetos sortidos foram lançados entre 1 e 4 de agosto e é muito provável que Hiroshima recebeu tais avisos no final de julho ou início de agosto, de acordo com relatos de sobreviventes sobre uma entrega de folhetos alguns dias antes a bomba atômica ser lançada. Um folheto
enumerava 12 cidades alvo do bombardeio. As 12 cidades enumeradas em um dos folhetos eram Otaru, Akita, Hachinohe, Fukushima, Urawa, Takayama, Arikanu, Totiri, Amabiri, Tayaka, Myakunoho e Saga. A cidade de Hiroshima não estava na lista. As bombas. A Light Boy tinha 3 metros de comprimento, 71 cm de largura e massa de aproximadamente 4.400 kg. O projeto tinha um mecanismo igual ao de uma arma para explodir uma massa de urânio 235 e 3 anéis de urânio 235, indicado em uma reação nuclear de cadeia. Continha 65 kg de urânio 235. O urânio foi enriquecido nas enormes fábricas de Oyaka e Tennessee durante o projeto Manhattan. O primeiro núcleo de plutônio, juntamente com o indicador de nêutrons modulados de polônio e berílio, foi transportado sob a custódia do projeto Aberta em um campo de magnésio, conhecido para o feito do Philip Morris. O magnésio foi escolhido porque não age como um refletor de nêutrons. O núcleo partiu da base aérea em um avião de transporte C-54-320, esquadrão do 509 graus, grupo composto de 26 de julho e chegou a Northfield em 28 de julho. Fat Man, em português, homem gordo, é código da bomba atômica lançada sobre Nagasaki, no Japão, pelos Estados Unidos, em 9 de agosto de 1945. Foi a segunda das 2 bombas atômicas utilizadas em guerras. O nome refere-se mais genericamente ao primeiro design de uma bomba norte-americana baseada no tipo Fat Man. A construção de 2,4 metros de comprimento e 1,52 metros de diâmetro e 4.545 kg foi detonada a uma altitude de cerca de 550 metros sobre a cidade. Após ter sido lançada no bombardeio B-29, nomeado por Boxcar, pilotado pelo Major Charles, a bomba tinha uma potência de 21 quilotons. O curioso é que, tendo a potência praticamente 2 vezes maior que a bomba conhecida como Light Boy, lançada em Hiroshima 3 dias antes, os danos foram menores e menos extensivos que os ataques anteriores, pois as condições climáticas de Nagasaki no dia estavam desfavoráveis, fazendo com que a Fat Man não atingisse o alvo com precisão, caindo em um vale do lado da cidade. Como o terreno de Nagasaki é montanhoso, parte da carga energética da explosão foi contida. Ainda assim, cerca de 40.000 pessoas foram mortas e mais de 25.000 ficaram feridas. Milhares morreram nos anos posteriores ao ataque devido à radiação e doenças causadas pela radiação. Muitas pessoas foram vaporizadas instantaneamente com o calor da destruição. Outras, mais distantes do local do lançamento, foram carbonizadas. Além disso, grandes incêndios foram registrados por toda a cidade. Apesar da grande destruição, parte da cúpula do governo japonês recusava-se a acreditar que os Estados Unidos detinham outra bomba atômica e acreditava em uma resistência final do povo japonês, o que resultaria na derrota americana, conforme o relato de Charles Pellegrino. Muitos dos sobreviventes tiveram de conviver com a dor de grandes queimaduras espalhadas pelo corpo. O contato com a radiação matou muitos dos sobreviventes nos dias seguintes, e outros conviveram com a doença causada pela radiação pelo resto de suas vidas. A população atingida sofreu com o preconceito do restante da sociedade japonesa e, por anos, precisou lutar para que o governo japonês arcasse com os custos médicos. A explosão foi sentida por mais de 60 km de distância. 2/3 dos cerca de 60.000 edifícios de Hiroshima foram reduzidos a escombros. A bomba lançada pelos Estados Unidos no fim da Segunda Guerra Mundial sobre Hiroshima foi detonada com intensidade de 16 quilotons, cerca de 600 metros de altura. Uma bola de fogo abrasador
explodiu a 1 milhão de graus centígrados, arrasando quase tudo que estava ao seu redor. Os prédios de pedra sobreviveram às altas temperaturas, mas ficaram impressos, com um negativo fotográfico, pelas sombras das coisas e pessoas carbonizadas à sua frente. A onda de choque, que inicial gerou rajadas de 1,5 km por um segundo, que arrastaram com forças os escombros e arrancaram em suas passagens membros e órgãos humanos. Então, um cogumelo nuclear começou a se elevar acima da cidade até atingir 16 km de altura. A explosão foi sentida por mais de 60 km de distância. Fatos curiosos. Um homem que sobreviveu às duas bombas. Em 24 de março de 2009, o governo japonês reconheceu oficialmente Tsutomu Yamaguchi como o japonês que sobreviveu ao ataque de uma das bombas nucleares duplo. Foi confirmado que ele estava a 3 km do Marco Zero em Hiroshima em uma viagem de trabalho quando a Light Boy foi detonada. Ele teve o seu lado esquerdo do corpo queimado e passou a noite em Hiroshima. Ele chegou em sua casa em Nagasaki em 8 de agosto, um dia antes da bomba Fate Man ser lançada. E ele foi exposto a uma radiação residual enquanto procurava por seus parentes. Ele foi o primeiro sobrevivente das duas bombas oficialmente reconhecido. Yamaguchi morreu em 4 de janeiro de 2010 com uma idade de 93 anos. Theodore Dutch Van Kirk, aos 84 anos, não se arrepende do passado nem teme seus fantasmas. Em 6 de agosto de 1945, aos 24 anos de idade, ele era o navegador do Enola Gay, o bombardeio B-29, que lançou a bomba atômica sobre Hiroshima. Em entrevista exclusiva ao Correio Brasiliense, por telefone, Van Kirk afirmou que a explosão Light Boy salvou várias vidas na véspera do 60º aniversário da era nuclear. O Major Van Kirk, que vive em um asilo em Stone, na Geórgia, disse que não sacrificou vidas e culpou o Japão pelo primeiro ataque atômico da história. O senhor não experimentou nenhum tipo de arrependimento? Respondeu Van Kirk. Jamais me arrependi. Nós jogamos a bomba para terminar uma guerra. Havíamos alertado ao governo japonês a aceitar a rendição incondicional. Os japoneses ignoraram. A homenagem do Japão nos Jogos Olímpicos. O Japão homenageou as vítimas da bomba atômica em Hiroshima, lançada em 6 de agosto de 1945. Com a polêmica este ano sobre a recusa do Comitê Olímpico Internacional em respeitar um minuto de silêncio durante os Jogos Olímpicos de Tóquio. Sobreviventes, parentes e um grupo de dignatários estrangeiros compareceram à cerimônia em Hiroshima para homenagear as vítimas e pedir paz no mundo. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like. Você que é novo, mais uma vez peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e até o próximo vídeo do canal Fatos Curiosos.